Imagine acordar um dia sabendo que, se você errar uma única frase nas próximas 24 horas, um rival brilhante, aclamado como o maior orador do país, vai roubar o seu futuro, a sua história e até o seu lugar nos livros de história. Naquela manhã abafada de início de século, em um Brasil ainda de ruas de barro e lampiões a gás, Venceslau Braz sabe que, se vacilar, o nome que o país vai aclamar não será o dele, será o de Rui Barbosa. Mas para entender como um advogado tímido do interior de Minas Gerais chega a esse ponto, encurralado pelo relógio e pela ambição de um gênio já famoso na capital, é preciso voltar ao começo, voltar à poeira das estradas, ao som das carroças e ao silêncio pesado das montanhas de Minas, onde um menino franzino aprende cedo que no Brasil da República Velha, poder não se pede, poder se toma, ou se perde para sempre. Venceslau nasce em meio ao cheiro da terra molhada e do café recém-colhido, em uma pequena comunidade rural que mais parece um ponto perdido no mapa do que parte de um país em transformação. As noites são escuras de verdade, rasgadas apenas por lamparinas amarelas. O barulho mais constante não é o de carros ou bondes, mas o coachar dos sapos e o rangido das porteiras. O pai, Francisco Braz Pereira Gomes, é uma figura sólida, dessas que ocupam o espaço inteiro de uma sala só com o silêncio. Coronel local, homem de respeito, dono de terras e de uma autoridade que dispensa uniforme. Uma ordem sua vale mais do que qualquer papel vindo da capital. O menino cresce assistindo a conversas sussurradas na varanda, vendo homens rudes, armados, baixarem a cabeça diante do pai. Aprende, sem que ninguém precise explicar, que política é um jogo perigoso, jogado com sorrisos e ameaças veladas. No entanto, enquanto muitos ali sonham apenas com mais terra, mais gado, mais escravos libertos que agora viram agregados, Venceslau sonha com algo que ninguém consegue ver: palavras. Ele se encanta pelos poucos livros da casa como outras crianças se encantariam por armas. Abre e fecha páginas amareladas como quem descobre portas secretas. E começa a entender que o poder que vê no pai também pode nascer de frases bem construídas. Na escola rudimentar da vila, ele é o garoto magro que segura o lápis como se fosse algo precioso demais para ser desperdiçado. O professor, um homem mal pago e cansado, nota com surpresa que aquele filho de coronel não está ali só para cumprir tabela. Enquanto os colegas decoram contas e cambaleiam na leitura, Venceslau devora textos, participa de cada discussão, insiste em entender não só o como, mas o porquê. E é nessa sala cheia de carteiras tortas, com o cheiro forte de madeira envelhecida, que ele descobre o primeiro rival. Chama-se Álvaro, filho de outro fazendeiro influente da região. Onde Venceslau é silencioso, observador, Álvaro é expansivo, debochado, teatral. Se um professor faz uma pergunta difícil, Álvaro responde alto, rindo, como se as palavras fossem facas girando nos dedos. Venceslau, ao contrário, calcula, organiza, escolhe cada expressão como se assinasse um documento importante. Os dois começam uma batalha silenciosa por cada elogio rarefeito do professor, por cada olhar de admiração dos colegas. É ali que nasce o sentimento que vai acompanhar Venceslau por toda a vida. A certeza de que, se ele não for o melhor, alguém mais será. E esse alguém está sempre de olho na mesma cadeira que ele. À medida que cresce, o Brasil muda com uma lentidão quase cruel. A escravidão acabou, mas a desigualdade permanece incrustada como ferrugem. A República foi proclamada, mas, no interior de Minas, os velhos coronéis continuam mandando, como se nada tivesse mudado. Nos fins de tarde, sentado na varanda, Venceslau ouve o pai comentar com desprezo das confusões na capital, dos doutores que falam bonito no Rio de Janeiro. Lá longe, um nome começa a se repetir com incômodo: Rui Barbosa. Dizem que é um gênio. Dizem que fala como ninguém. Dizem que enfrenta generais e ministros com a força de um exército inteiro, usando apenas a voz. O pai cospe no chão, irritado com o que considera excesso de liberdade. O filho escuta em silêncio e grava o nome na memória. O conflito entre o mundo fechado da fazenda e a crescente curiosidade de Venceslau explode numa noite chuvosa, quando a família se reúne para decidir o futuro do rapaz. A mãe, preocupada com a fragilidade do filho, insiste. Ele deve ficar, ajudar na administração das terras, casar com uma moça da região, seguir o caminho seguro. O pai, porém, vê algo diferente. Venceslau não é feito do mesmo material bruto dos capatazes. Ele é fino,
afiado, como uma lâmina bem polida. E numa decisão que muda para sempre o destino da família, Francisco diz, firme: esse menino não nasceu para cuidar de cerca, nasceu para cuidar de leis. A frase cai na sala como um veredito. A cidade grande, São Paulo, deixa de ser um rumor distante e se torna o próximo passo inevitável. A viagem para São Paulo parece para Venceslau um salto no abismo. De repente, a poeira das estradas de terra dá lugar ao barulho dos bondes, ao cheiro de carvão queimado, à visão assustadora de prédios, altos e multidões apressadas. Na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o ar é denso de fumo e ambição. Jovens de terno bem cortado, filhos de famílias tradicionais, conversam sobre política, filosofia, revoluções europeias, como se fosse assunto de café da manhã. Ali, o nome de Rui Barbosa não é apenas comentado, é cultuado. Alguns alunos quase sussurram o nome do baiano como se falassem de um mito vivo. Para muitos, ele é o modelo a seguir. Para Venceslau, ele começa a se tornar algo mais perigoso. O padrão impossível que separa os comuns dos inesquecíveis. Se na Vila Natal ele era o aluno brilhante, em São Paulo ele é apenas mais um rosto anônimo na multidão. O sotaque mineiro, a timidez, o jeito retraído o colocam à margem. Alguns colegas riem da simplicidade provinciana dele. Outros o ignoram. O sentimento de deslocamento é tão forte que, nas primeiras semanas, ele considera seriamente desistir. Uma noite, sentado sozinho em um quarto de pensão mal iluminado, com o frio cortando pelas frestas da janela, Venceslau quase escreve uma carta ao pai pedindo para voltar. O papel fica manchado por uma gota de água. Não se sabe se é chuva ou lágrima. E a carta nunca é terminada. Em vez disso, ele fecha os punhos e toma a decisão que marca o primeiro grande ponto de virada de sua vida. Ele pode até não ser o mais brilhante daquela turma, mas nunca mais será o mais silencioso. A partir daí, o estudo vira uma obsessão. Enquanto muitos colegas se divertem em saraus e festas, ele passa noites em claro sobre pilhas de livros, repetindo mentalmente argumentos, alinhando ideias. Começa a treinar discursos em voz baixa, sozinho, andando de um lado para o outro no quarto minúsculo, gesticulando para as paredes como se fossem plateias. Descobre, a duras penas, que a eloquência não é um dom mágico reservado a gênios como Rui Barbosa, mas uma arma que pode ser forjada, afiando frase por frase. E é nesse processo doloroso que ele reencontra, de forma inesperada, a sombra da rivalidade. Entre os estudantes, há um grupo liderado por um jovem carismático, futuro advogado brilhante, que faz questão de centralizar a atenção. Chama-se Otávio, filho de uma família influente do Rio de Janeiro, habituado a salões elegantes e a conversas com deputados desde a infância. Otávio admira Rui Barbosa abertamente, cita seus discursos de memória, imita seus gestos, seu ritmo, sua postura. Para muitos na faculdade, ele é o próximo Rui. Para Venceslau, ele é o lembrete vivo de tudo o que ele ainda não é, e de tudo o que precisa superar. A tensão entre os dois explode em um debate público estudantil, organizado em um salão lotado, com cheiro de charuto e suor. O tema é uma questão candente da época: o papel do exército na jovem república. Otávio começa falando, seguro, irônico, arrancando risos da plateia, citando Rui e outros mestres com uma facilidade quase teatral. Quando chega a vez de Venceslau, alguns cochicham, descrentes. Ele começa hesitante, a voz baixa, o olhar fixo em um ponto indefinido no fundo da sala. Mas à medida que fala, algo muda. Ele lembra do pai, da autoridade silenciosa que não precisava de gritos. Lembra das conversas na varanda, das ameaças que vinham embaladas em palavras calmas. E, sem perceber, adota o mesmo tom. Firme, pausado, cortante. Ao final, o salão está em silêncio absoluto. Não foi um discurso brilhante, digno de lenda? Ainda não. Mas foi o suficiente para produzir um pequeno choque. Aquele mineiro tímido, quase invisível, tinha se tornado por alguns minutos o centro do mundo. Otávio sorri, mas o sorriso está menos confiante. Nasce ali uma rivalidade nova, mais direta, um espelho antecipado da disputa futura com Rui Barbosa. Venceslau descobre, pela primeira vez, o prazer perigoso de derrotar um adversário em seu próprio terreno, o das palavras. Formado em Direito, ele poderia ter ficado em São Paulo ou tentado a sorte no Rio de Janeiro, como tantos colegas. Mas o chamado das montanhas de Minas é mais forte. Ele volta para sua região levando na mala poucos livros, o diploma e algo muito mais valioso: a certeza de que, se dominou o salão,
de debates da faculdade, pode dominar qualquer reunião na sua terra natal. O retorno é quase cinematográfico. A mesma estrada de terra, as mesmas porteiras, mas agora tudo parece menor. A cidadezinha que antes parecia o centro do mundo se encolhe diante dos planos que começam a se formar em sua cabeça. O pai, mais envelhecido, o recebe com um misto de orgulho e expectativa. Não demorará para que os pedidos comecem a chegar. Um vizinho precisa resolver uma disputa de terras. Outro quer contestar um imposto injusto. Um comerciante foi prejudicado por uma decisão arbitrária de uma autoridade local. Em pouco tempo, o jovem advogado se torna indispensável, mas junto com os casos, chega algo mais perigoso. A política, em sua forma mais crua. Um dia, um grupo de homens respeitados da região bate à porta da casa da família. Eles não vêm pedir um favor jurídico, vêm oferecer algo. Propõem que Venceslau se candidate a um cargo local. Primeiro, algo modesto. Talvez a intendência, a prefeitura de sua cidade. Argumentam que ele tem o nome, a educação, o respaldo do pai. A princípio, ele hesita. Lembra das brigas que ouviu em casa, dos relatos de eleições marcadas por violência, urnas roubadas, ameaças. Lembra da desconfiança do pai com os doutores da capital? Mas, ao mesmo tempo, sente que todo o seu esforço, sua formação, suas noites insones, o retorno triunfal, apontam para aquele momento. Dizer não seria voltar a ser o garoto anônimo da turma, aquele que quase pediu para ir embora. Dizer sim é aceitar entrar em um jogo em que não há garantias, só riscos. Ele aceita. A campanha local mostra, de maneira brutal, como a política do interior é feita. Não há santinhos coloridos ou jingles alegres. Há bilhetes entregues à noite, promessas sussurradas, alianças seladas em jantares que terminam com mesas viradas e copos quebrados. Há caravanas que percorrem sítios isolados, tentando convencer eleitores que sequer sabem ler. Em um vilarejo, Venceslau vê algo que nunca mais esquece. Um homem pobre, com as mãos calejadas, vendendo o próprio voto em troca de um saco de mantimentos. A imagem o golpeia como um soco. Ali, fica claro para ele que política não é um jogo abstrato de ideias. É uma disputa direta pela vida das pessoas. Do outro lado, um conhecido de infância surge como adversário. Álvaro, o rival dos tempos de escola, agora também advogado. Também, apoiado por uma parte da elite local, a velha competição ganha contornos novos, mais perigosos. Em comícios improvisados, de cima de carroças, os dois disputam não só o apoio do povo, mas a narrativa sobre quem merece liderar. Álvaro acusa Venceslau de ser doutor demais para entender o povo. Venceslau responde, com calma e precisão, que justamente por conhecer leis, pode defendê-los melhor. A tensão aumenta a cada dia, a cada boato, a cada denúncia de pressão sobre eleitores. O dia da votação chega envolto em um clima de quase guerra. Boatos falam de jagunços armados, de cédulas preparadas para sumir, de urnas que podem ser levadas para longe. À medida que os votos são contados, em mesas improvisadas, à luz de lampiões, o coração de Venceslau parece acompanhar o ritmo do lápis que marca cada resultado. Ele sabe que não está apenas disputando um cargo de intendente, está disputando seu futuro inteiro. Se perder, será o advogado que tentou se meter em política e fracassou. Se ganhar, dará o primeiro passo em uma escalada que pode levá-lo muito além das montanhas de Minas. Ou destruí-lo. Quando o último voto é contado, o silêncio que precede o anúncio parece durar uma eternidade. Finalmente alguém diz o nome dele. Não como o filho de Francisco, não como o rapaz que foi estudar na capital, mas como o vencedor, Venceslau Braz, intendente. A sala explode em comemorações contidas, apertos de mão, abraços ríspidos. Álvaro aperta os lábios, engole a derrota e promete com um olhar duro que não será a última vez que se enfrentam. Venceslau sorri, mas por dentro sente algo diferente de alegria simples. Sente o peso do que acabou de aceitar. Ali, no calor abafado daquela noite de contagem de votos, nasce o político que um dia terá de enfrentar não só rivais locais, mas figuras de alcance nacional como Rui Barbosa. O tempo começa a correr mais depressa. Em poucos anos, a intendência leva a cargos maiores, a reuniões com líderes do Partido Republicano Mineiro, a viagens à capital do estado. Em cada novo passo, o relógio acelera. O Brasil entra em uma fase de acordos delicados entre Minas e São Paulo, a famosa política do café com leite. Bastidores fervem, intrigas se multiplicam, nomes são lançados e descartados em conversas às escondidas. Venceslau,
que um dia foi o rapaz tímido da pensão em São Paulo, agora senta à mesa com homens que decidem, com um aperto de mãos, quem governará o país. E é nesse ambiente incandescente, onde cada dia pode derrubar carreiras inteiras, que surge o primeiro sussurro que parece absurdo e inevitável ao mesmo tempo. O nome dele começa a ser cogitado para algo maior, muito maior. Em corredores estreitos e gabinetes enfumaçados, alguns dizem que ele pode ser vice de um presidente. Outros vão além. Falam, em voz quase inaudível, da possibilidade de um dia seu nome estar no topo da chapa. Ao mesmo tempo, nos cafés do Rio de Janeiro, um outro nome segue ecoando, forte, imponente, mobilizando multidões e editoriais de jornal. Rui Barbosa. Entre os dois, embora ainda não tenham se enfrentado diretamente, o conflito começa a se desenhar como uma tempestade no horizonte. Um é o gênio dos discursos, o águia de raia, o ídolo das elites urbanas. O outro é o mineiro calculista, o homem do silêncio estratégico, das alianças bem costuradas. Ainda não sabem, mas o tempo está se estreitando. Logo, muito mais rápido do que qualquer um imagina, o país inteiro vai ter de escolher entre eles. E quando esse dia chegar, não haverá espaço para vacilo, nem para frases mal colocadas, nem para dúvidas. O relógio, que começou a contar em uma sala de aula humilde no interior de Minas, agora marca cada segundo em direção a um confronto, que pode definir não só o destino de Venceslau Braz, mas o rumo do Brasil, às vésperas de uma guerra que vai incendiar o mundo. Naquela noite abafada no Rio de Janeiro, enquanto os bondes rangiam pela Avenida Central e os cafés ainda murmuravam o nome de Rui Barbosa como se pronunciassem o de um profeta, Venceslau encara algo muito simples e absolutamente aterrador. Ele tem menos de 24 horas para encontrar as palavras que vão decidir se Minas Gerais entrega o futuro do Brasil a um general de farda impecável ou ao maior orador do país. Se errar uma frase diante dos chefes do Partido Republicano Mineiro, Rui leva Minas, Minas leva metade do país. E o nome Venceslau Braz volta a ser apenas um eco discreto nas atas de reuniões provincianas. A pena repousa sobre a mesa, imóvel, enquanto na sala ao lado corre um burburinho tenso. Deputados, coronéis, advogados, todo mundo fala ao mesmo tempo, repetindo boatos. O exército quer Hermes da Fonseca na presidência. Os civilistas, liderados por Rui, acusam a volta do militarismo. São Paulo observa em silêncio calculado. No meio desse tabuleiro, Minas é a peça decisiva. E o homem escolhido para falar em nome de Minas, no dia seguinte, é o advogado de fala mansa que veio das montanhas. Venceslau Braz. Um único discurso pode colocá-lo na linha de sucessão do poder nacional, ou enterrá-lo de vez entre tantos nomes esquecidos. Para entender como ele chegou até essa encruzilhada, é preciso voltar alguns anos. Depois da vitória na intendência, Venceslau não se acomoda. Usa o cargo como laboratório político, visita distritos que nenhum doutor se dá ao trabalho de conhecer. Entra em casas com chão de terra batida, ouve queixas sobre estradas intransitáveis, impostos injustos, juízes que vendem sentenças como se vendem bois na feira. Em cada conversa, anota mentalmente não só problemas, mas aliados potenciais. Aprende que a lealdade no interior se conquista mais com presença constante do que com promessas grandiosas. Os resultados aparecem. A economia local começa a respirar. Pequenos conflitos são resolvidos com firmeza e discrição. E, sobretudo, a imagem de Venceslau se espalha. É o filho do coronel que fala como doutor, mas escuta como gente do povo. Essa combinação rara chama a atenção de lideranças maiores. Primeiro vem o convite para disputar uma cadeira de deputado estadual. Ele aceita. No parlamento mineiro, descobre um novo tipo de arena. Não há carroças transformadas em palanques, mas sim bancadas de madeira encerada, corredores cheios de fumaça de charuto e conversas sussurradas que valem mais do que qualquer discurso em plenário. Lá, o jogo fica mais complexo. Não basta ter razão. É preciso saber quando fingir que não tem. Não basta falar bem. É preciso saber quando calar. Em sessões acaloradas, Venceslau observa veteranos torcendo palavras como quem torce facas. Aprende a arte das meias promessas, das alianças por conveniência, dos ataques feitos na hora exata para deixar o adversário sem tempo de reação. A sensação incômoda de ser o rapaz do interior vai se diluindo, substituída por algo novo. A convicção fria de que ele pode jogar naquele nível e ganhar. Da Assembleia Mineira, o passo seguinte é natural.
A Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. O jovem político chega à capital federal e se depara com uma cidade em ebulição. Avenidas recém-abertas cortam o centro como cicatrizes. Casarões são derrubados para dar lugar a prédios modernos. Cortiços inteiros foram expulsos a golpes de polícia para que o Rio parecesse uma Paris tropical. Mas por trás do verniz civilizado, a lógica é a mesma da sua infância. Coronéis, banqueiros, militares e juristas empurram o país em direções opostas, cada qual defendendo seus próprios interesses. Na Câmara, Venceslau abriga um misto de fascínio e cautela ao ouvir o nome de Rui Barbosa ecoando nas conversas. Rui não é apenas uma figura distante. Ele circula pelos mesmos corredores, entra em plenárias cercado de admiradores, escreve artigos que saem na primeira página dos jornais. Quando sobe à tribuna, o silêncio é quase religioso. Deputados que cochichavam se endireitam. Taquígrafos afiam lápis. Jornalistas levantam a cabeça. E então, a voz clara, afiada, começa a desfiar argumentos com a precisão de um bisturi. Venceslau, sentado em seu lugar discreto, sente algo que mistura admiração genuína e um incômodo quase físico. Cada palavra brilhante de Rui parece empurrar um pouco mais para longe a possibilidade de que um dia o país escute, com o mesmo respeito, alguém como ele. Mas é justamente nesse ambiente que seu estilo começa a se destacar. Enquanto alguns colegas tentam imitar o brilho de Rui, fazendo discursos inflamados que soam como caricatura, Venceslau faz o caminho inverso. Fala pouco. Quando fala, é direto. Não recita latim, não cita filósofos alemães. Fala de impostos, de contratos, de estradas, de lavradores que não recebem pelo café que entregam. Sua oratória não incendeia o plenário, mas resolve impasses. E, em política, quem resolve começa a acumular poder de um tipo mais silencioso e mais duradouro. Esse talento pragmático logo o leva de volta a Minas com uma missão maior. O Partido Republicano Mineiro precisa de alguém capaz de governar o Estado com mão firme e, ao mesmo tempo, manter o delicado equilíbrio com São Paulo na política do café com leite. A escolha recai sobre Venceslau. Ele assume a presidência de Minas Gerais, o cargo máximo do Estado, com a serenidade de quem sabe que, dali, cada passo pode ecoar. Até o Palácio do Catete, no Rio. Os dias se tornam uma sucessão de reuniões, viagens pelo interior, decisões sobre estradas, escolas, forças policiais. Mas por trás de cada pauta administrativa, lateja a pergunta que ninguém faz em voz alta. Quem será o próximo presidente da República? É nesse contexto que estoura a grande crise que empurra Rui Barbosa e os militares para lados opostos de um ringue que parece dividido ao meio. De um lado, os civilistas, juristas, intelectuais, parte da imprensa, gente que vê em Rui o símbolo da legalidade e da resistência ao autoritarismo fardado. Do outro, os governistas que apoiam a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, homem de quartel, de ordens curtas e obediência imediata. A disputa não é apenas por um mandato, é por definir se a jovem república vai falar com voz de toga ou com voz de espada. Minas, como sempre, é chamada a decidir. E é aí que o relógio começa a correr para Venceslau. Se o Estado apoiar Rui, o país inteiro pode seguir esse exemplo. Se ficar com Hermes, fortalece o exército e a influência dos quartéis. Em jantares fechados, corredores discretos, cartas cifradas, presidentes de Estado e grandes fazendeiros perguntam o que Minas vai fazer. E quem está sentado na cadeira de presidente de Minas, obrigado a responder, é o mesmo garoto que um dia ensaiou discursos sozinho, em um quarto frio em São Paulo. A ironia é cruel. Tudo na formação de Venceslau o aproximaria naturalmente de Rui. Ambos são advogados, amantes da lei, críticos dos excessos militares. Em conversas privadas, amigos lembram disso. Alguns até sugerem que aquela seria a hora de Minas romper com os quartéis e se alinhar ao grande orador baiano. A escolha óbvia, a escolha bonita, seria aplaudida em salões intelectuais, celebrada em editoriais inflamados, mas enquanto a pressão aumenta, Venceslau faz algo que poucos esperam. Tenta ouvir o barulho do país além das bolhas urbanas. Na sua mesa, acumulam-se relatórios de estradas abandonadas, de municípios sem juiz, de lavradores endividados até o pescoço, de comerciantes sufocados por taxas imprevisíveis. As cartas que chegam do interior não falam de teoria constitucional. Falam de fome, de insegurança, de medo de revoltas. Para muita gente, um presidente militar
ainda que rude, parece oferecer a promessa de ordem em um país que parece prestes a se despedaçar. Venceslau percebe, com um misto de desconforto e clareza, que apoiar Rui significa apostar em um ideal que talvez o Brasil real não esteja pronto para sustentar. Apoiar Hermes significa admitir, em silêncio, que a farda ainda é uma muleta de que a República não consegue se livrar. Chega a véspera da reunião decisiva do Partido Republicano Mineiro. É a noite em que o encontramos, no início desta parte da história. Papéis espalhados, pena imóvel, o peso do Estado. E talvez do país, repousando sobre as frases que ele precisa montar até o amanhecer. Do lado de fora, alguns aliados batem à porta. Querem saber o que ele vai dizer. Ele manda todos dormirem. Fica sozinho com a própria consciência, com a sombra do pai, com a memória dos debates estudantis em São Paulo, com a figura distante de Rui ocupando a tribuna da Câmara, em toda a sua grandiosidade. Se vacilar, sabe que será engolido pela história. Se escolher, sabe que vai decepcionar metade dos que o admiram. Na manhã seguinte, o salão onde o partido se reúne ferve. Coronéis de bigode espesso, políticos veteranos, jovens ambiciosos, todos murmuram apostas. Uns dizem que Minas vai se alinhar a Rui e desafiar os militares. Outros apostam que, no fim, prevalecerá o instinto conservador. Quando Venceslau entra, o burburinho diminui. Não é o tipo de homem que atrai olhares por gestos teatrais. Atrai porque, naquele dia, nas próximas 2 horas, ele é a boca pela qual Minas vai falar com o Brasil. O discurso começa com uma surpresa. Em vez de citar Rui, ou de exaltar a grandeza de Hermes, Venceslau fala de estradas enlameadas onde carroças atolam por dias, de portos abandonados, de escolas sem professor, de delegacias sem policial. Descreve um Brasil que não cabe nas elegantes colunas dos jornais da capital. Um Brasil de pés descalços, de mãos calejadas, de sonhos, estreitos como a porta de uma venda no interior. Só depois, quando o salão já está silencioso, ele diz o que ninguém espera ouvir daquela maneira. Que, entre a eloquência de um gênio e a promessa de disciplina de um militar, Minas escolhe a estabilidade. E que essa estabilidade, por mais imperfeita que seja, naquele momento, está mais próxima de Hermes da Fonseca do que de Rui Barbosa. O choque é imediato. Alguns civilistas levantam furiosos, chamando-o de traidor da causa liberal. Outros, porém, respiram aliviados. A aliança com os militares garante que o pacto entre Minas e São Paulo não se quebre em meio a uma guerra de vaidades. Dias depois, o gesto de Venceslau é recompensado. Para equilibrar o poder civil com o poder militar e acalmar a aristocracia do café, o nome dele surge como candidato ideal à vice-presidência da República na chapa de Hermes. O advogado tímido do interior de Minas, que poderia muito bem ter passado a vida resolvendo brigas por cercas e impostos, agora está a poucos passos de sentar na cadeira ao lado do presidente. A campanha de 1910 é um espetáculo de contrastes. De um lado, comícios civilistas onde Rui Barbosa arrasta multidões urbanas, inflamando jovens estudantes, jornalistas, profissionais liberais. Seus discursos circulam em jornais, panfletos, boatos, como se o próprio verbo fosse capaz de reformar o país. Do outro, a candidatura de Hermes, sólida, apoiada pela máquina dos estados, pelos quartéis, pelos coronéis do interior. Nos palanques da situação, Venceslau aparece como figura discreta, mas estratégica. Enquanto o marechal representa a força, ele representa a ponte com o mundo civil, com os fazendeiros, com as assembleias estaduais. Durante um dos grandes comícios no Rio, um episódio marca profundamente a memória de Venceslau. Ao passar, de carruagem, por uma praça lotada, vê um grupo de jovens segurando cartazes com o rosto de Rui e gritando, quase como se fosse um mantra. Rui! 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 Uma moça, de olhos brilhantes, sobe em um banco e, com a voz rouca, recita trechos inteiros de um discurso recente dele, de memória. A devoção é tão intensa que parece religiosa. Por um instante, Venceslau se pergunta se escolheu o lado certo da história. Mas ao chegar à periferia da mesma cidade, horas depois, vê cortiços miseráveis, crianças descalças brincando em esgotos a céu aberto, homens exaustos disputando biscoitos velhos jogados por um armazém. Ali, ninguém repete discursos, repetem contas a pagar. E ele entende que o Brasil real está dividido demais para seguir apenas o brilho de uma voz, por mais genial que seja. A eleição termina com a vitória de Hermes da Fonseca e de seu vice mineiro. Não é uma vitória limpa, no sentido moral. Denúncias de fraude, compra de votos
intimidação circulam pelos jornais. Rui denuncia o processo, se recusa a legitimar o resultado com um aperto de mão cordial. Muitos o chamam de derrotado brilhante, outros de vencido glorioso. Para Venceslau, o sabor é ambíguo. Ele venceu, mas venceu contra alguém que, em outro país, em outra época, talvez ele próprio tivesse apoiado. A rivalidade se consolida, não apenas como disputa por poder, mas como choque de visões de mundo. O período como vice-presidente não é tranquilo. Logo no início do governo Hermes, explode a revolta da chibata. Marinheiros, cansados de castigos desumanos, açoites públicos e humilhações, apontam os canhões dos navios de guerra contra a capital federal. À noite, o céu do Rio fica riscado de clarões. Famílias abastadas fazem malas às pressas. Políticos correm pelos corredores do catete, pálidos. Telegramas falam em bombardeio iminente, risco de caos. Rui Barbosa, da tribuna e da imprensa, acusa o governo de ter permitido que a barbárie dos açoites chegasse a esse ponto. Na vice-presidência, Venceslau acompanha a crise com atenção quase febril, sabendo que qualquer decisão errada pode transformar aquelas luzes no céu em incêndios incontroláveis. Nos bastidores, ele defende uma saída negociada, um perdão que evite um banho de sangue. Hermes oscila entre a rigidez militar e a necessidade política de evitar destruição. O acordo vem, mas manchado por promessas descumpridas e punições posteriores. O episódio deixa uma cicatriz profunda na República e reforça a imagem de um governo tenso, cercado por revoltas, críticas, instabilidade. Enquanto isso, a figura de Venceslau cresce como alguém que, mesmo sem brilhar publicamente, participa das costuras que evitam que o país despenque de vez. Os anos seguintes são um desfile de crises, conflitos regionais, desentendimentos com governadores, disputas dentro do próprio bloco governista. A cada novo incêndio, um nome volta a ser sussurrado como alternativa, como correção de rota, como promessa de um governo mais sereno. O dele. Em mesas discretas, líderes mineiros e paulistas começam a testar a ideia de lançar Venceslau Braz à presidência na eleição seguinte. A lógica é simples e brutal. Depois de um militar tumultuado, um civil calculista. Depois de gritos e canhões, alguém que saiba negociar no silêncio. Quando essa possibilidade se torna concreta, algo muda no olhar de Venceslau. Ele sabe que entrar na disputa máxima significa, inevitavelmente, enfrentar mais uma vez a sombra de Rui Barbosa. Mesmo que Rui não seja candidato direto, e há quem jure que ele será, que tentará novamente, a comparação será inevitável. De um lado, o jurista idolatrado por estudantes, símbolo de princípios. Do outro, o mineiro que escolheu, anos antes, apoiar um militar em nome da estabilidade. Entre o ideal e o possível, o país terá de escolher. E, como sempre, o tempo é curto. Enquanto as conversas sobre sua candidatura avançam, o mundo lá fora começa a escurecer de um jeito que ninguém esperava. Na Europa, um arquiduque é assassinado em Sarajevo, e o que poderia ser apenas mais uma crise diplomática se transforma em algo monstruoso. Em poucas semanas, telegramas informam que grandes impérios se mobilizam, fronteiras se fecham, exércitos marcham. A expressão guerra mundial, que parecia exagero de jornalista, passa a ser repetida com um arrepio genuíno. Contam-se milhares de mortos em trincheiras, onde corpos apodrecem misturados à lama fria. O barulho distante dos canhões atravessa oceanos na forma de notícias. E no Brasil, todos entendem. Quem assumir a presidência agora não vai governar um país tranquilo. Vai pilotar uma embarcação frágil, enquanto o oceano inteiro pega fogo. É nesse cenário que, mais uma vez, o relógio se volta contra Venceslau. Faltam poucos meses para a eleição. Delegações de estados o procuram para exigir compromissos. Empresários querem garantias. Militares pedem respeito. Diplomatas perguntam: qual lado o Brasil vai tomar quando as potências exigirem posição? Ao mesmo tempo, jornais relembram o apoio dele a Hermes, as crises do governo anterior, as revoltas sedadas com dificuldade. Alguns articulistas, admiradores de Rui, insinuam que um país à beira de ser arrastado para a órbita dos grandes conflitos deveria ser governado por um cérebro como o do Águia de Raia, não por um político de província. Na véspera de um importante comício de campanha, em que deve falar para milhares na capital federal, e por meio dos jornais, para o país inteiro, Venceslau encara de novo a mesma angústia de anos atrás. A mesa está coberta de rascunhos, o relógio marca a madrugada avançando impiedosa.
Ele sabe que não pode competir com Rui em brilho retórico. Qualquer tentativa de imitá-lo seria um desastre. Mas também sabe que, se não conseguir mostrar ao país que é capaz de enfrentar um mundo em guerra sem o arrastar ao caos, sua candidatura será lembrada como uma nota de rodapé. Em um desses rascunhos, anota uma frase que risca em seguida, quase com violência. Prometo que o Brasil ficará neutro. Ele arrisca porque entende que prometer certezas em um mundo que desmorona é, na verdade, mentir. Em vez disso, decide apostar na única coisa que sempre o distinguiu: a honestidade fria de quem não oferece milagres, mas garantias possíveis. Quando sobe ao palanque, poucas horas depois, sob um céu pesado e um mar de rostos ansiosos, ele não promete grandeza heróica. Promete algo mais modesto. E por isso mesmo, mais assustador. Que fará tudo para que o Brasil atravesse aquela tempestade global, com o mínimo de sangue possível. A resposta é menos explosiva do que um discurso de Rui, mas produz um efeito diferente. Não arranca gritos e lágrimas. Arranca suspiros de alívio em quem teme filhos arrastados para guerras que não entendem. Fazendeiros, arruinados por bloqueios marítimos, portos paralisados. Aos poucos, a ideia de um presidente mineiro, discreto, que fala baixinho e pensa antes de prometer, deixa de parecer insípida e passa a soar como uma possível âncora em meio ao furacão. Quando as urnas da eleição de 1914 são abertas e os resultados começam a surgir, a tensão é quase tátil. No Rio, boatos correm mais rápido que os bondes. Em alguns cafés, civilistas ainda alimentam a esperança de uma reviravolta, de um último gesto de Rui que mude tudo. Mas, voto a voto, distrito a distrito, o que se desenha é outra história. A história de um país que, na hora decisiva, escolhe não. O brilho que sempre sonhou ter, mas a calma que desesperadamente precisa. O anúncio oficial chega em uma tarde abafada, enquanto o mundo, do outro lado do Atlântico, já contabiliza centenas de milhares de mortos. Venceslau Braz é declarado presidente eleito da República dos Estados Unidos do Brasil. Naquele instante, com o papel na mão e o país aos seus pés, ele sente ao mesmo tempo a vertigem e o peso de um twist que nem ele, em seus devaneios mais ambiciosos, tinha ousado imaginar. O advogado tímido do interior, que em outra época quase voltou para casa, derrotado pela própria insegurança, agora vai comandar um país continental em plena era da Primeira Guerra Mundial. Mas enquanto apertos de mão, telegramas de felicitações e discursos protocolares se multiplicam, uma pergunta silenciosa paira no ar e só ele parece escutá-la com toda a nitidez. Será que aquele homem, que tantas vezes venceu pela força da prudência, será capaz de enfrentar um mundo enlouquecido pela violência? A resposta não virá dos palanques nem das manchetes entusiasmadas. Virá das trincheiras da Europa, dos portos brasileiros, dos salões diplomáticos e das mesas de negociação em que cada assinatura pode significar paz ou ruína. É para esse tabuleiro letal que Venceslau Braz caminha, passo a passo, enquanto o relógio, mais uma vez, começa a correr contra ele. Enquanto homens da mesma idade de Venceslau se arrastam na lama cinzenta da Europa, com os pulmões queimando por gás venenoso e o sangue misturado à chuva, no Rio de Janeiro, um relógio de parede marca, implacável, um prazo de menos de 48 horas. Ou ele decide se o Brasil declara guerra ao Império Alemão, ou arrisca ver seu governo ruir entre navios afundados, revoltas operárias, e manchetes onde o nome que domina as letras garrafais não é Venceslau Braz, mas Rui Barbosa. Lá fora, o mundo enlouquece. Aqui dentro, um único homem calcula, em silêncio, quantas vidas valem uma assinatura. Naquela sala do catete, abafada apesar das janelas altas, o presidente caminha em círculos. Sobre a mesa, 3 pilhas de papéis resumem o abismo. Relatórios da Marinha descrevendo cascos rasgados por torpedos, telegramas de Londres e Paris implorando que o Brasil se alinhe aos aliados, artigos de jornais em que Rui, com sua pena afiada, acusa o governo de hesitar entre a dignidade e a covardia diplomática. Cada frase impressa parece um desafio pessoal. Cada folha é um lembrete cruel de que o país que ele governa não vive mais apenas de café, estradas de terra e acordos entre coronéis. Ele está amarrado a um conflito planetário que não pediu para entrar. Mas aquela noite sufocante de decisões só existe porque, 3 anos antes, Venceslau fez um movimento calculado para evitar exatamente isso: mergulhar o Brasil em guerras que não são suas.
Quando toma posse em 1914, o mundo já ferve. A Primeira Guerra Mundial estoura nas manchetes dos jornais como um trovão distante que, ainda assim, faz tremer as vidraças do catete. Na cerimônia de posse, enquanto a banda militar toca dobrados e autoridades trocam cumprimentos formais, ele sente o peso de uma contradição brutal. Assume o comando de um país que insiste em parecer tranquilo, enquanto o planeta desaba do outro lado do Atlântico. Desde o primeiro dia, o grande desafio de seu governo é um ato de equilíbrio quase impossível. De um lado, os aliados, especialmente a Inglaterra, com quem o Brasil tem relações comerciais profundas, fazem pressão constante, querem navios, café, borracha, apoio moral, uma bandeira verde-amarela tremulando ao lado das suas. Do outro, a opinião pública dividida, empresários com medo de bloqueios, imigrantes alemães espalhados pelo sul do país que veem com desconfiança qualquer aproximação com aqueles que bombardeiam a sua terra natal. E por cima de tudo, a voz de Rui, que não está no governo, mas parece estar em todo lugar. Rui escreve artigos incendiários, concede entrevistas, discursa em teatros lotados, denuncia excessos dos militares, critica a lentidão do governo, exige firmeza no campo internacional. Cada vez que seu nome aparece na primeira página, há quem sussurre pelos corredores do poder. Se o Águia de Raia estivesse no catete, o Brasil já teria tomado posição. O contraste é cruel. De um lado, a retórica de aço. Do outro, o mineiro que fala baixinho pesa cada palavra e tenta ganhar tempo. Não é apenas um duelo de estilos. É uma disputa de versões sobre o que o Brasil deve ser em meio ao caos global. Ciente disso, Venceslau decide que seu primeiro grande ato não será espetacular, mas profundo. Aprova a lei do serviço militar obrigatório, medida impopular entre jovens urbanos acostumados a ver o exército como carreira de poucos, mas inevitável para um país que precisa, pela primeira vez, pensar em defesa nacional de verdade. Para os críticos, é um passo em direção ao militarismo que ele mesmo dissera temer. Para ele, é um seguro silencioso. Um jeito de dizer ao mundo que o Brasil não é apenas uma fazenda grande demais, mas um Estado capaz de, se necessário, se defender. Enquanto isso, a economia sente o baque da guerra. Navios são desviados para fronteiras distantes. Rotas comerciais se embaralham, os preços oscilam como febre. O café, base da riqueza de São Paulo e Minas, sofre com a dificuldade de exportação. No interior, sacas se acumulam em armazéns. Fazendeiros olham para aqueles montes de grãos como quem observa um tesouro apodrecendo. Venceslau passa horas com ministros da Fazenda, do exterior, com banqueiros, tentando montar esquemas de sustentação de preços, renegociação de dívidas, empréstimos com casas estrangeiras. Cada decisão é uma tentativa de segurar o país na beira de um precipício invisível. Enquanto ele negocia cálculos frios diante de mapas e gráficos, Rui fala ao coração. Em seus textos, cita princípios: honra nacional, direitos, abusos cometidos pelos beligerantes. Em determinado artigo, insinua que a neutralidade brasileira, quando se transforma em inércia, corre o risco de virar cumplicidade. A frase cai como bomba no catete. Alguns ministros, feridos no orgulho, pedem resposta imediata, um ataque público ao velho rival. Venceslau recusa. Não entra em duelo direto. Em vez disso, manda um recado informal a um jornalista. Enquanto ele me fere com palavras, a guerra fere o mundo com balas. Prefiro discutir com as balas. Mas as balas, embora disparadas a milhares de quilômetros, começam a encontrar seu caminho até o Brasil. Em 1917, a guerra submarina irrestrita declarada pela Alemanha transforma o Atlântico em cemitério. Os telegramas começam a chegar com uma regularidade que dá náuseas. Mais um navio torpedeado, mais um casco brasileiro atingido. Quando o vapor Paraná é afundado, a notícia percorre o país como um choque elétrico. As imagens, marinheiros resgatados, destroços boiando, estampam jornais, alimentam conversas em botequins, inflamam discursos no parlamento. Na Câmara, alguns deputados exigem guerra imediata. Outros, temendo o custo, pedem prudência. Rui, de fora, escreve que há um ponto em que a neutralidade, insistindo em se conservar em cima da cerca, acaba por se sentar no lado da afronta. É um golpe direto na imagem de Venceslau como homem da conciliação. De repente, sua prudência, que o levou à presidência num país cansado de revoltas, passa a ser retratada como fraqueza. O rival que perdeu a eleição ganha nas páginas o papel de consciência moral da nação. Ao mesmo tempo, o fogo chega por outro lado.
e esse vem de dentro. Nas fábricas de São Paulo e do Rio, trabalhadores exaustos, mal pagos, muitos deles imigrantes italianos e espanhóis, começam a organizar greves. Em 1917, a Grande Greve Geral paralisa São Paulo. Fumaças de chaminé se apagam. Sirenes silenciam. A cidade se torna um organismo tenso, suspenso, pronto para explodir. Panfletos anarquistas falam em revolução, em derrubar patrões e governo. A guerra, que parecia distante, agora se manifesta na forma de fome, desemprego, preços subindo e salários parados. No Catete, relatórios alarmantes se acumulam. Alguns conselheiros, vindos dos velhos círculos agrários, exigem mão de ferro. Prisões, deportações, bala se necessário. Outros, mais cautelosos, temem que uma repressão brutal crie mártires e transforme a greve em levante. A lembrança recente da revolta da Chibata ainda assombra corredores e gabinetes. Uma coisa, porém, é clara: não há tempo. Se o governo não agir em poucos dias, talvez em poucas horas, o fogo se espalhe para o Rio, para o Sul, para onde houver fábrica e ressentimento. É nesse momento que o velho duelista invisível aparece de novo, desta vez nas entrelinhas. Jornais próximos a Rui insinuam que a crise operária é o resultado direto de um governo que, obcecado por agradar coronéis e diplomatas, esqueceu o povo. Em comícios, estudantes repetem frases que ele cunhou há anos, como se fossem novas, adaptando-as à efervescência do momento. Para muitos, o contraste é irresistível. De um lado, um presidente que envia tropas para vigiar fábricas. Do outro, um orador que fala de direitos e justiça. A rivalidade, que um dia foi disputa por votos, agora se projeta em duas formas de lidar com um país em ebulição. Pressionado de todos os lados, Venceslau toma uma decisão amarga. Autoriza uma combinação de concessões e repressão. Permite que alguns patrões cedam a aumentos, limita a jornada em certos setores, mas ao mesmo tempo dá sinal verde para que a polícia dissolva assembleias consideradas subversivas e vigie de perto líderes operários. Assina leis que permitem vigiar publicações consideradas anarquistas, controlar reuniões, expulsar estrangeiros vistos como agitadores perigosos. Ele sabe que isso vai lhe custar a imagem entre intelectuais e jovens idealistas, mas para ele, há alternativa: deixar que a greve vire o estopim de uma revolta nacional. É impensável. O Brasil, por um triz, não se transforma em laboratório de revolução social. Aos poucos, as máquinas voltam a funcionar. Os bondes voltam a circular, as sirenes voltam a tocar. Mas a paz é tensa, desconfiada. A classe trabalhadora sai da experiência com cicatrizes e disposição para se organizar ainda mais. O governo sai com a marca de quem preferiu manter a ordem a qualquer custo. E Rui, mesmo sem ter conseguido impor sua visão, mantém o papel de crítico implacável, o homem que teria feito diferente. É um jogo cruel. Quem governa suja as mãos. Quem observa de fora escolhe quais manchas exibir. Tudo isso seria suficiente para consumir qualquer mandato. Mas a guerra, lá longe, insiste em puxar o Brasil para dentro do seu vórtice. Em 1917, depois de sucessivos ataques a navios brasileiros, a pressão se torna insuportável. Em reuniões com ministros civis e militares, o tom sobe. Alguns generais defendem que a honra nacional exige declaração imediata de guerra. Diplomatas, mais calculistas, lembram que isso implica gastos enormes, riscos imprevisíveis, necessidade de coordenar ações com potências, que veem o Brasil, na melhor das hipóteses, como aliado secundário. É nesse ponto que o prazo de 48 horas começa a correr. Um telegrama chega de uma chancelaria europeia, numa linguagem polida que esconde a urgência. Os aliados esperam uma definição rápida. Não podem mais justificar perante seus próprios povos que o Brasil continue oficialmente em estado de beligerância limitada, rompendo relações, mas sem dar o passo final. Ao mesmo tempo, notícias de mais um navio brasileiro atacado inflamam as ruas. Nas esquinas, grupos discutem exaltados. Vamos aceitar calados? Vamos morrer por causa de briga de europeu? O país parece andar sobre cacos de vidro. Naquela noite, sozinho no gabinete, Venceslau sente o arco de sua vida se fechar de uma maneira estranha. Lembra da primeira grande decisão política, ainda em Minas, quando precisou escolher entre apoiar Rui ou Hermes. Lá, a questão era entre a toga brilhante e a farda disciplinada. Agora, o dilema é ainda mais brutal. Entre expor o Brasil ao risco de guerra, com tudo o que isso significa, ou aceitar que navios afundem,
vidas se percam e o país seja visto como covarde. No fundo, a pergunta é a mesma. Até onde a prudência é virtude e a partir de que ponto ela se transforma em fraqueza? Ele sabe o que Rui faria, ou, pelo menos, o que diria que faria. Discursos inflamados, defesa intransigente da honra nacional, apelos à história, às futuras gerações, à consciência de um povo que não deve se curvar. Venceslau não tem nenhuma dessas armas. Tem apenas sua forma peculiar de encarar o poder, como uma sucessão de escolhas imperfeitas em um mundo que raramente oferece opções limpas. Durante horas, lê relatórios, calcula números, ouve, em separado, conselheiros de confiança. Alguns o lembram de que, com o fim da guerra se aproximando, o Brasil precisa estar do lado vencedor se quiser ter voz no pós-guerra. Outros temem retaliações de submarinos, ataques a portos, convulsões internas. Quando o amanhecer começa a clarear as fachadas do Catete, ele já decidiu: o Brasil vai declarar guerra à Alemanha. Não será uma guerra de trincheiras congeladas, mas de rotas marítimas, de navios escoltados, de presença diplomática. O país vai enviar uma divisão naval para cooperar com os aliados no Atlântico. Vai reforçar sua marinha. Vai mostrar bandeira onde antes era apenas figura decorativa. Ele sabe que, na prática, o impacto militar será limitado. Mas sabe também que, em política internacional, gesto é moeda. Quando o decreto é anunciado, o país prende a respiração. Em alguns círculos, comemora-se como se o Brasil finalmente tivesse entrado no século XX de verdade, assumindo posição entre as nações. Em outros, o medo é palpável. Mães choram a ideia de filhos fardados, comerciantes temem bloqueios, imigrantes alemães sofrem discriminação, janelas quebradas, insultos nas ruas. Jornais próximos a Rui oscilam entre elogiar a defesa da honra nacional e acusar o governo de ter demorado demais, de ter oscilado, de ter deixado que submarinos decidissem por ele. Até na hora em que toma a decisão mais dramática do seu mandato, Venceslau não consegue escapar da sombra do rival. Ainda assim, a entrada do Brasil na guerra produz um efeito inesperado. Por alguns meses, a rivalidade se desloca. O principal adversário não é mais um homem com caneta e tribuna, mas um inimigo abstrato, distante, que fala alemão e dispara torpedos. A divisão naval brasileira, enviada para cooperar com os aliados, cruza o oceano sob risco real. Navios brasileiros passam a patrulhar trechos de mar que, até então, só conheciam de mapas. A bandeira verde-amarela trêmula em portos estrangeiros, como sinal de que o país, finalmente, não é apenas espectador. Mas o twist mais cruel ainda está por vir. E não vem da guerra, nem de Rui. Vem do ar que se respira. Em 1918, quando o conflito se aproxima do fim, uma nova palavra começa a circular com um frio diferente: gripe espanhola. Em poucas semanas, o que parecia apenas mais uma doença atravessa oceanos e desembarca no Brasil com uma rapidez que desafia o entendimento. No Rio, no Recife, em São Paulo, relatos dão conta de ruas silenciosas, bondes vazios, funerais apressados, gente que acorda com mal-estar e, no fim do dia, não respira mais. No Catete, relatórios desesperados chegam empilhados. Hospitais lotados, médicos exaustos, falta de caixões. O Estado, já tensionado pela guerra e pelos conflitos internos, agora precisa lidar com um inimigo invisível e implacável. Críticos, entre eles admiradores de Rui, apontam a demora em fechar escolas, em proibir aglomerações, em comunicar com clareza à população a gravidade da situação. Mais uma vez, a comparação se impõe. Imaginam, em voz alta, como o Águia de Raia conduziria a crise, que discursos inflamados faria, que medidas velozes tomaria. Enquanto isso, Venceslau passa horas trancado com ministros da saúde e da guerra, tentando improvisar uma máquina de resposta em um país que mal tem estrutura para atender a demanda normal. Quanto mais a uma pandemia, autoriza medidas duras, como suspensão de eventos, reorganização de hospitais, contratação emergencial de médicos. Mas sabe que nesse tipo de guerra não há trincheira segura. O vírus não respeita decretos, não se curva a discursos. A imagem de caminhões carregando corpos em série, de cemitérios abrindo covas coletivas, o perseguirá pelo resto da vida. No fim de 1918, quando seu mandato se aproxima do término, o presidente que entrou no Catete com a promessa modesta de atravessar a tempestade com o mínimo de sangue possível, olha para trás e vê um rastro que mistura sucesso e tragédia. O Brasil não se esfacelou em guerras internas, não mergulhou em revolução social.
Não foi arrastado para o centro do conflito europeu, mas também não saiu ileso. Teve navios afundados, trabalhadores reprimidos, doentes abandonados em corredores superlotados. O saldo é duro, ambíguo, impossível de ser reduzido a slogans. E Rui continua lá, do outro lado do espelho, apontando erros, defendendo princípios, escrevendo páginas que seduzem estudantes e jovens advogados. Para alguns, ele é o herói moral de uma época de concessões. Para outros, o símbolo de uma pureza que nunca teve de encarar, de dentro, a matemática brutal do poder. A rivalidade entre os dois não se resolve numa vitória definitiva. Ela se transforma em uma espécie de diálogo fantasma que acompanha o Brasil. De um lado, o ideal. Do outro, o possível. Quando o mandato de Venceslau chega ao fim, o mundo já não é o mesmo que aquele que o viu chegar ao catete, hesitante, em 1914. Impérios ruíram, fronteiras foram redesenhadas, milhões morreram. O Brasil, esse país que ele guiou como quem segura um barco frágil em mar revolto, sobreviveu. Talvez menor em ambição, mas inteiro em território. O tempo, porém, ainda não decidiu se isso é pouco ou muito. Essa decisão ficará para depois, quando os livros forem escritos, quando a memória do povo filtrar, a seu modo, o que importar reter. Por ora, o que existe é um homem exausto que caminha pelos corredores do palácio que, em breve, deixará para outro. Em cada sala, ecoam escolhas que ninguém mais pode ouvir. A noite em que decidiu não enfrentar Rui na tribuna, a tarde em que autorizou tropas a vigiar fábricas, a madrugada em que, com a mão trêmula, assinou a declaração de guerra, a série de dias corridos em que tentava dar respostas à gripe que matava mais rápido do que qualquer decreto podia alcançar. Nada disso cabe em um retrato oficial pendurado em parede. Mas tudo isso molda o país que ele entrega ao sucessor. E enquanto o mundo discute tratados de paz na Europa, negociando reparações, territórios, zonas de influência, o Brasil se prepara para a próxima etapa, o pós-guerra, com suas promessas e armadilhas. Venceslau sabe que, mesmo longe do catete, continuará preso a esse tabuleiro mortal, não mais como jogador, mas como peça cuja trajetória será julgada, distorcida, exaltada ou esquecida por aqueles que vierem depois. O relógio que tanto o perseguiu finalmente desacelera. Mas a história, essa, não descansa. Ela apenas vira a página, pronta para testar o legado de um homem que, por 4 anos, governou entre canhões distantes, sirenes de fábricas, penas afiadas e um silêncio interior que nem os mais brilhantes discursos são capazes de traduzir. Quase meio século depois de deixar o catete, o mesmo homem que assinou a declaração de guerra à Alemanha vive outra espécie de batalha. Agora, o inimigo não é um império estrangeiro, mas o esquecimento. O Venceslau, que um dia teve o destino do Brasil sobre a mesa, hoje acorda em Itajubá com um prazo mais cruel do que qualquer telegrama. Cifrado. O tempo que ainda lhe resta de vida para decidir como quer ser lembrado. Se como o presidente apagado de um período turbulento, ou como o homem que segurou o país à beira do abismo enquanto o rival brilhava nos palanques. Relógios continuam a persegui-lo, mas desta vez não marcam 48 horas. Marcam o fim de uma existência inteira. Quando deixa a presidência, em 1918, o clima no país é de cansaço e expectativa. O mundo conta mortos da guerra e recupera cidades em ruínas. O Brasil conta navios afundados, doentes da gripe espanhola, greves abafadas. Venceslau, exaurido, volta aos poucos à sua Minas, como quem retorna não apenas à província, mas a uma versão anterior de si mesmo. Anterior a submarinos, estado de sítio e telegramas de embaixadas. Nos vagões que o levam de volta ao interior, o contraste é brutal. Lá fora, paisagens de fazendas e pequenas estações. Por dentro, memórias de salas abafadas, mapas espalhados, decisões que custaram vidas. Ele não sabe, mas não está indo para o descanso. Está indo para o mais longo e silencioso ato de sua biografia. O país, porém, não lhe concede verdadeira aposentadoria. Mesmo longe do poder, Venceslau continua figura ouvida nos círculos mineiros. Em Belo Horizonte, coronéis e jovens políticos ainda o chamam de Doutor Venceslau, com uma deferência que mistura respeito e cálculo. Sabem que aquele homem de fala baixa, agora sem faixa presidencial, carrega um capital raro. A experiência de ter atravessado o Brasil, por entre uma guerra mundial e uma quase revolução operária. Em cada reunião de bastidores,
a mesma pergunta aparece, às vezes explícita, às vezes nas entrelinhas. Como evitar que o país exploda de novo? Enquanto isso, no outro lado do tabuleiro, Rui Barbosa continua sua cruzada moral. Mesmo já envelhecido, escreve, discursa, viaja. Em muitos auditórios, seu nome ainda arranca aplausos mais calorosos do que o de qualquer ex-presidente. Para uma geração de estudantes de direito e jovens jornalistas, o Águia de Raia é o farol. Venceslau, em comparação, parece uma sombra discreta, um administrador sem brilho. Essa assimetria dói mais do que ele admite. Quando, em Itajubá, recebe jornais vindos do Rio e lê artigos exaltando o rival como consciência da República, sente o velho duelo reacender, agora deslocado. Já não é disputa por votos, mas por memória. A morte, porém, também joga suas cartas. Em 1923, a notícia chega pelas páginas do jornal. Rui Barbosa morreu em Petrópolis. Para o país, é como se uma estátua caísse em praça pública. Para Venceslau, é uma espécie de golpe estranho, quase íntimo. O seu maior adversário não está mais vivo para contradizê-lo. E, paradoxalmente, isso torna a disputa ainda mais desigual. Morto, Rui ganha uma aura que nenhum vivo consegue rivalizar. Biografias começam a ser escritas, discursos são compilados, escolas passam a estudar seus textos. O velho presidente percebe, com um arrepio, que agora luta contra um fantasma. Um homem transformado em mito, imune às contradições que a vida impõe a todos. É nesse cenário que o Brasil entra na década de 1920, com a República Velha rangendo. Tenentistas se levantam em quartéis, café acumula nas fazendas, cidades crescem. E a velha política de acordos entre Minas e São Paulo começa a aparecer, aos olhos dos mais jovens, tão ultrapassada quanto locomotiva a lenha diante de aviões biplanos. Venceslau assiste a tudo a partir de uma poltrona mineira, mas não como espectador indiferente. Mensagens chegam, emissários vão e vêm. Querem ouvir sua opinião sobre candidaturas, sobre alianças, sobre como segurar a ordem em tempos de quartéis inquietos. Quando a Revolução de 1930 estoura, o país se parte em trilhos que correm na direção de um futuro desconhecido. Getúlio Vargas marcha, tropas se levantam, velhos acordos desmoronam. Venceslau, já com mais de 60 anos, vê ruir a estrutura política que o levou ao catete. Em poucas semanas, o que parecia inabalável, a alternância controlada no poder, os entendimentos entre estados aliados, evapora. Alguns esperam uma reação enérgica do velho ex-presidente. Um manifesto, uma defesa apaixonada da ordem que está sendo derrubada. Ele, porém, escolhe o silêncio público. Em conversas reservadas, admite que a velha fórmula se esgotou, que o país de 1930 já não cabe na roupa de 1914. É uma confissão quase herética para quem deve tanto ao antigo sistema. O paradoxo se aprofunda nos anos seguintes. Enquanto Vargas consolida poder, apela a plebiscitos, flerta com o autoritarismo e, mais tarde, instala o Estado Novo, o homem que, um dia declarou, guerra à Alemanha. Vive modestamente em Minas, sem palácio, sem guarda de honra, sem rádio em cadeia nacional. No entanto, é a ele que alguns recorrem quando querem lembrar que o Brasil já atravessou tempestades sem rasgar a Constituição. Em certas rodas discretas, seu mandato reaparece como exemplo de governo firme, mas ainda preso a regras escritas, de presidente que decretava estado de sítio, mas prestava contas ao Congresso. A ironia é cruel. O político acusado de tibieza por não ser tão inflamado quanto Rui agora é invocado, por alguns, como contraste aos arroubos de Vargas. Em Itajubá, quando algum jovem advogado ou professor se arrisca a visitá-lo, encontra um senhor de cabelos ralos e olhar atento, que ouve mais do que fala. Perguntam-lhe sobre o catete, sobre a guerra, sobre os telegramas de Londres e Berlim. Querem saber como é decidir em horas aquilo que marcará décadas. Ele responde com frases curtas, quase secas, como quem ainda mede palavras com o mesmo cuidado de antes. E sempre que algum visitante cita Rui como o grande farol da República, um brilho ambíguo atravessa seus olhos. Mistura de respeito, cansaço e um resto de rivalidade que nem o tempo apagou. Enquanto o país se urbaniza, rádios captam vozes distantes e automóveis tomam o lugar das carroças, Venceslau envelhece como uma figura. De outro século, mas ainda viva. Em 1932, quando São Paulo se ergue na Revolução Constitucionalista, pedindo uma nova carta, ele acompanha com preocupação. Lembra-se das greves de 1917, da tensão nas ruas, da sensação de que o solo podia rachar a qualquer momento.
Alguns mineiros perguntam se vale a pena apoiar a revolta paulista ou se é melhor ficar, mais uma vez, na posição de conciliação. O ex-presidente, fiel à sua natureza, aconselha prudência. Para uns, é sabedoria. Para outros, é o velho defeito de nunca ir até o fim no confronto. O tempo, porém, não para de apertar seu cerco. Décadas se acumulam, e Venceslau atravessa, em silêncio, eventos que fariam a biografia de qualquer um. A queda de Vargas em 1945, a redemocratização, a volta do gaúcho ao poder pelo voto, o suicídio dramático de 1954. A cada crise, ele recebe mais pedidos de entrevistas, de depoimentos, de memórias. Querem que conte, em detalhes, como era governar em guerra, como foi enfrentar greves e epidemias, como lidou com a figura ciclônica de Rui Barbosa. É como se o país, prestes a atravessar novos abismos, resolvesse revisitar o manual de quem já pilotou na tempestade. Em certo momento, esse interesse externo se transforma em um novo tipo de relógio. Editores lhe escrevem propondo que dite suas memórias, jornalistas pressionam por prazos, historiadores lhe mandam questionários, alguns sugerem que, se ele não falar logo, outros falarão por ele. E talvez a versão de Rui, já cristalizada em livros e monumentos, se torne, por inércia, a verdade única daquele período. Pela primeira vez desde a guerra, Venceslau sente de novo a sensação de contagem regressiva. Não são 48 horas, mas alguns poucos anos de lucidez antes que a idade vença de vez. Ou ele organiza sua própria narrativa, ou será, para sempre, personagem escrito por mãos alheias. O twist, porém, é que o velho presidente nunca foi homem de confidências exuberantes. O mesmo temperamento que o impediu de responder a Rui à altura na tribuna, agora atrapalha seu próprio projeto de memória. Começa a ditar lembranças, sim, mas sempre reticente, sempre tirando o peso dramático dos episódios, sempre recusando transformar dilemas em espetáculo. Fala da lei do serviço militar obrigatório como se fora mera medida administrativa, das greves como questão de polícia e mediação, da declaração de guerra como ato quase inevitável diante das circunstâncias. O editor, aflito, tenta convencê-lo a ser mais vivo, a dar cor às recordações. Venceslau recua. Não quer transformar a própria vida em romance, mesmo sabendo que seu rival já é personagem de epopeia em múltiplos livros. Enquanto ele luta com a própria reserva, o Brasil mergulha em outra encruzilhada. Em 1964, já com 96 anos, Venceslau assiste pela rádio e pelos jornais a mais um movimento de tropas, a mais uma deposição de presidente, a mais um governo que nasce na sombra dos quartéis. O déjà-vu é perturbador. Lembra-se de 1930, dos boatos em 1917 sobre punhos de ferro, das conversas sussurradas em gabinetes, só que agora ele não tem mais nenhuma influência real, nenhum ministro a quem chamar para conversa, nenhum governador a quem aconselhar. Está do lado de fora da história que ajudou a construir, como um arquiteto que observa, impotente, reformas arriscadas em uma casa, cujos alicerces conhece melhor do que ninguém. A consciência dessa impotência final é talvez o mais duro de seus últimos anos. O homem que, por décadas, foi procurado para aconselhar sobre o melhor equilíbrio entre força e legalidade, agora só pode ouvir o noticiário. Quando amigos mais jovens o visitam, perguntando o que pensa do novo regime, responde com frases vagas, como se soubesse que qualquer palavra sua, naquele contexto, será usada para legitimar uma narrativa que já não controla. A rivalidade com Rui, nesse ponto, assume forma quase metafísica. Enquanto o Águia de Raia é lembrado como arauto da liberdade e, do direito, seu próprio nome começa a ser associado, sobretudo, à ordem, à prudência, à contenção. Em um país acostumado a extremos, essa sobriedade corre o risco de ser confundida com fraqueza. Em 15 de maio de 1966, em Itajubá, o relógio que o perseguia finalmente para, aos 98 anos, Venceslau Braz morre longe dos palácios onde um dia pesou destinos globais em silêncio. A notícia corre pelos jornais, mas já não ocupa as manchetes garrafais que um dia estamparam o afundamento do Paraná, ou os discursos de Rui. Em algumas redações, repórteres jovens perguntam, em voz baixa, quem foi, exatamente, aquele ex-presidente de nome pouco lembrado? Editores mais velhos respondem com uma mistura de respeito e desdém. Foi o presidente da guerra, mas uma guerra longe daqui. Obituários resumem seu mandato em poucas linhas. Neutralidade, entrada tardia no conflito, greves, gripe espanhola.
É pouco para uma vida inteira, mas é o que cabe na pressa do fechamento. Ainda assim, longe das tipografias, sua sombra permanece onde sempre foi mais forte. Nos arquivos, nos bastidores, nas histórias contadas, de pai para filho em algumas famílias políticas de Minas. Ali, o personagem ganha nuances que não cabem em manchetes apressadas. Lembram-se do homem que preferia telefonemas discretos a discursos inflamados, que suportou ser chamado de hesitante para evitar derramamento de sangue, que mediu, sozinho, quanto de honra nacional valia um torpedo inimigo, e quanto de futuro brasileiro cabia em uma assinatura de guerra. E, sobretudo, reconta-se, em conversas longas, o duelo surdo com Rui, não como duelo entre herói e vilão, mas entre duas formas incompatíveis de amar o país. Uma, pela palavra brilhante, outra, pelo cálculo silencioso. Com o passar dos anos, historiadores começam a revisitar aquele mandato esquecido. Descobrem relatórios, telegramas, memorandos escondidos em caixas de arquivos empoeirados. Encontram, em letras trêmulas, anotações de punho próprio em margens de documentos decisivos. Dúvidas, alternativas descartadas, medos, que nunca viraram discurso. Aos poucos, a figura do presidente apagado se revela algo mais complexo. Um homem que aceitou, deliberadamente, ficar na penumbra, para que o país não fosse engolido por clarões de guerra e revolução. Rui continua brilhando nas páginas. Venceslau, porém, ganha densidade na entrelinha. A memória coletiva, caprichosa, talvez nunca coloque seu busto nas praças mais célebres, nem suas frases sejam recitadas em formaturas. Mas para quem mergulha fundo na Primeira República, é impossível ignorar aquele mineiro de fala baixa que governou o Brasil precisamente no momento em que o mundo decidiu enlouquecer. Seu legado não está em um gesto espetacular, mas na sucessão de decisões imperfeitas que mantiveram de pé um país frágil, cercado por tempestades externas e internas. E, quando alguém pergunta, ainda hoje, o que teria sido do Brasil se, em vez de prudência, tivesse prevalecido apenas a retórica ardente, a velha rivalidade volta, como eco distante, lembrando que a história não se escreve apenas com palavras que arrepiam plateias, mas também com silêncios que seguram, por um fio, a borda do abismo.